Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E durante toda a história da Copa Libertadores, história essa que possui mais de 60 anos, mais de 200 clubes de diferentes países já disputaram a competição pelo menos uma vez. E a maior quantidade de títulos se reúne na Argentina, seguido de perto pelo Brasil. Surpresas, zebras e campeões improváveis já aconteceu em algumas edições, mas o que também acontece com muita frequência é clubes que só disputam a competição para cumprir tabela, já que as campanhas são as piores possíveis, chegando até mesmo a perder todos os jogos da fase de grupos. Dito isso, nesse vídeo, você vai conhecer todos os clubes que conseguiram essa indigesta e amarga proeza. Só que antes, já deixa o seu like para fortalecer na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Tem muito conteúdo interessante e informativo publicado toda semana. Em 1970, a Copa Libertadores teve a participação de 18 clubes mais o campeão da edição anterior, totalizando 19 participantes. Times do Brasil não marcaram presença na competição, porque a CBD resolveu não enviar representantes, visando uma melhor preparação de suas competições domésticas, a fim de melhor selecionar os jogadores visando a disputa para a Copa do Mundo no México. Um dos representantes do futebol venezuelano foi a equipe do Deportivo Galícia, equipe essa que já nem existe mais, e presente no grupo 1 foi derrotado em todos os 6 jogos que disputou. Quem também estava nesse grupo eram as equipes do Nacional e do Peñarol, ambos do Uruguai, e do também venezuelano Valência, que atualmente se chama Carabobo. A derrota mais acachapante do Galícia foi os 4-0 para o Nacional. E outra curiosidade desse grupo e também dessa edição da Copa Libertadores é que foi nela onde aconteceu a maior goleada de todos os tempos da competição, e saiu no jogo em que o Peñarol derrotou o Valência por incríveis 11-2. Em 1974, a Copa Libertadores teve um total de 21 participantes, e a final foi entre argentinos e brasileiros, com o Independiente levando a melhor sobre o São Paulo. No futebol chileno, os representantes foram as equipes do Unión Espanhola e do Colo-Colo, e presentes no grupo 1 mediram forças contra os representantes do futebol argentino, sendo eles o Huracán e o Rosário Central. O Colo-Colo foi disparado o pior time do grupo e também daquela edição da Libertadores, já que perdeu todos os jogos que disputou. Foram 3 gols marcados e 13 sofridos na sequência, e o jogo no qual mais sofreu gols foi na derrota de 3-1 para o Rosário Central em seus domínios. Dentre todos os clubes com esse negativo recorde, o Colo-Colo é o único que já foi campeão da Copa Libertadores. 6 anos após protagonizar um papelão na Copa Libertadores, a equipe do Deportivo Galícia mais uma vez foi o saco de pancadas de seu grupo, que em 1976 teve a participação do Estudiantes e do River Plate, ambos da Argentina, e do compatriota, a Portuguesa. Diferente de 1970, quando jogou a Libertadores graças ao título do campeonato venezuelano, em 76 o Galícia garantiu a vaga graças ao vice-campeonato de 75. A primeira derrota foi de 2-1 para a Portuguesa, e as demais foram 1-0 e 4-1 para o River Plate, 1-0 e 4-0 para o Estudiantes, e na última rodada 3-1 para a Portuguesa. Na edição de 1979, o Alianza Lima disputou a Copa Libertadores como campeão peruano de 78, e quem também representou o país foi o vice-campeão peruano de 78, o Universitário. O grupo no qual os times marcaram presença foi o 3, onde também estavam o Guarani, campeão brasileiro de 78, e o Palmeiras, que foi o vice. Dando um tremendo vexame, sofrendo goleadas e não somando sequer um pontinho, o Alianza Lima perdeu todos os jogos que disputou, sofrendo nada menos que 20 gols e balançando as redes 5 vezes. Ainda na década de 70 e também na edição de 1979, mais um time conseguiu a proeza de ser derrotado em todos os 6 jogos que disputou dentro do seu grupo. O Jorge Wilstermann disputou aquela edição graças ao vice-campeonato boliviano de 78, perdido para o Bolívar. Ambos os clubes estiveram presentes no grupo 2, onde também estavam as equipes do Olímpia, que mais tarde conquistaria o título, e do Sol de América. O Bolívar foi quem mais bateu no Jorge Wilstermann, já que nos 2 jogos aplicou 4-0 no primeiro e 6-0 no segundo. No total, o Wilstermann balançou as redes 5 vezes e sofreu 21 gols. Na edição seguinte da Copa Libertadores, a de 1980, mais uma vez aconteceu de um clube perder todos os jogos que disputou em seu grupo. Dessa vez não foi o Deportivo Galícia quem ficou com a marca de saco de pancadas, mas sim o seu compatriota, o Deportivo Táchira, e ambos os clubes estiveram presentes no grupo 3, onde também estavam o Internacional e o Vasco.
O Táchira jogou como campeão venezuelano de 79 e na história é o clube venezuelano com mais participações na Copa Libertadores até então. Em todas as derrotas, o clube não conseguiu fazer sequer um gol, e o placar mais elástico aconteceu na derrota de 4-0 para o Internacional em Porto Alegre. Em 1982, o saco de pancadas da Libertadores estava presente no grupo 5, e os participantes desse grupo foram Olímpia e Sol de América, ambos do Paraguai, e os peruanos Melgar e Deportivo Municipal. O Municipal jogou aquela Libertadores graças ao vice-campeonato peruano de 81 perdido para o Melgar, e foi o clube que deu vexame naquela edição. De todas as derrotas, a com placar mais elástico foi os 3-0 para o Sol de América em seus domínios, e no total, o Deportivo Municipal balançou as redes apenas 3 vezes e sofreu 12 gols. O saco de pancadas da edição de 1985 da Copa Libertadores foi mais uma vez um clube do Peru. Clube esse que jogou a competição graças ao título peruano de um ano antes. Presente no grupo 5, o Sport Boys representou seu país juntamente com o Universitário. E no grupo também estavam as equipes do El Nacional e do 9 de Outubro, ambos do Equador. O Sport Boys foi derrotado em todos os 5 jogos que disputou, 2 deles pelo placar de 4-0, e na sexta e última rodada o clube enfrentaria o 9 de Outubro, mas como nenhum dos dois clubes tinha mais chances de classificação, entraram num acordo juntamente com a Conmebol de que a partida não seria realizada, economizando assim com viagem e hospedagem. É comum times do fraco futebol venezuelano serem candidatos a saco de pancadas a cada edição da Libertadores, e em 1987 não foi diferente. O Estudiantes de Mérida disputou aquela edição graças ao vice-campeonato venezuelano de 86, perdido para o Deportivo Táchira, e ambos fizeram parte do mesmo grupo na Libertadores de 87. Os adversários foram os argentinos Independiente e Rosário Central, e no total o Estudiantes de Mérida balançou as redes apenas 4 vezes e sofreu 17 gols, com o placar mais elástico tendo saído na derrota de 5-2 para o Rosário Central na casa do adversário. Curiosamente, na década de 90 não aconteceu de nenhum clube conseguir a proeza de perder todos os 6 jogos que disputou em seu grupo, com isso só voltando a acontecer na edição de 2002. O protagonista foi a equipe do Sporting Cristal do Peru, que jogou aquela edição como o terceiro melhor colocado no Campeonato Peruano de 2001. O clube esteve presente no grupo 5, onde também estavam as equipes do Monarcas Morelia do México, do Nacional do Uruguai e do Vélez Sarsfield da Argentina. A derrota mais elástica foi para o Monarcas Morelia na terceira rodada, com o placar final terminando 4-0. Foram 5 gols marcados e 14 sofridos na campanha. Em 2004, depois de muitos anos, um clube chileno voltou a perder todos os 6 jogos na fase de grupos, e esse clube foi o Cobreloa. 2 vezes finalista da Libertadores, ambas as vezes ficando com o vice, em 81 para o Flamengo e em 82 para o Peñarol, o Cobreloa jogou a Libertadores de 2004 graças ao título do Campeonato Apertura chileno de 2003, e o grupo no qual o clube marcou presença foi o 4. Também estavam as equipes do São Paulo, da LDU do Equador e do Alianza Lima do Peru, e a derrota mais elástica do Cobreloa foi para os equatorianos, com placar final terminando 5-1. No total foram apenas 3 gols marcados e 15 sofridos. Jogando a Libertadores como campeão do torneio Apertura de 2006, o Alianza Lima mais uma vez aparece nesse vídeo, com o clube perdendo todos os jogos da fase de grupos em 2007. Presente no grupo 2, o clube mediu forças contra o Necaxa do México, São Paulo e Audax Italiano do Chile, e foi para o time brasileiro a derrota mais acachapante, com ela acontecendo na segunda rodada e com o placar final terminando 4-0. Foram apenas 2 gols marcados e 13 sofridos na pífia e patética campanha. Ainda em 2007, mais um clube conseguiu a proeza de perder todos os jogos na fase de grupos, e a campanha desse time foi bem parecida com a do Alianza Lima, já que até o saldo de gols negativo foi idêntico. O Deportivo Pasto da Colômbia jogou aquela Libertadores como campeão do torneio Apertura de 2006, sendo essa até hoje a sua única participação na competição. Dando um completo vexame, o Pasto, presente no grupo 8, duelou contra o Santos, que venceu todos os jogos no grupo, contra o Defensor do Uruguai e contra o Gimnasia e Esgrima da Argentina. No total, foram apenas 3 gols marcados e 14 sofridos.
Embora times da Bolívia sejam vistos como fracos no âmbito continental, a sempre aliada altitude fazem com que alguns deles tenham bom desempenho na Copa Libertadores. E depois do Jorge Wilstermann na edição de 1979, foi somente 30 anos mais tarde que um boliviano perdeu todos os jogos na fase de grupos. O Aurora, mesmo contando com a altitude de mais de 2.500 metros de Cochabamba, fez um péssimo papel na edição de 2009, e a vaga nessa Libertadores foi garantida graças ao título do torneio Clausura de 2008. Presente no grupo 7, o clube enfrentou o Grêmio, que avançou como líder, a Universidade Chile e o Boyacá Chicó da Colômbia, e a derrota mais elástica foi pelo placar de 3-0 para cada um dos seus adversários. O Guarani do Paraguai nos últimos anos vem sempre marcando presença na Copa Libertadores, e também recentemente tem sido pedra no sapato do Corinthians, que sofreu 2 eliminações para o clube. Semifinalista na edição de 2015, quando só foi eliminado pelo futuro campeão, o River Plate, o Guarani em 2011 jogou a Libertadores, e presente no grupo 7 duelou contra Cruzeiro, Estudiantes e Tolima da Colômbia. Os paraguaios foram o saco de pancadas desse grupo, perdendo todos os jogos que disputou, e as maiores derrotas foram 4-0 para o Cruzeiro e 5-1 para o Estudiantes. Foi em 2015 que um clube quebrou o recorde negativo de pior campanha da história da fase de grupos, sofrendo goleadas e terminando com um incrível saldo de -18. O Zamora ganhou o direito de disputar a Libertadores graças ao título do Campeonato Venezuelano Clausura de 2014, mas fazendo um papelão, entrou para a história como o pior time da competição. Presente no grupo 5, o clube duelou contra Boca Juniors, que venceu 6 jogos que disputou, contra o Montevideo Wanderers e contra o Palestino do Chile. E em 6 jogos, o Zamora sofreu 21 gols e marcou apenas 3, ficando com saldo negativo de -18. Só do Boca Juniors, o Zamora levou 5 gols tanto em casa quanto fora. De todas as participações do Futebol Clube Melgar na Copa Libertadores, em nenhuma o clube conseguiu passar da fase de grupos, e em quase todas as eliminações o clube terminou na lanterna de seu grupo. Em 2016, o Melgar jogou a Libertadores graças ao título do Campeonato Peruano de 2015, mas a campanha foi a pior possível, com o clube sendo derrotado nas 6 rodadas que disputou. Os adversários foram o Atlético Mineiro, o Independiente Del Valle e o Colo-Colo, e a derrota mais elástica foi para o Galo na última rodada, com o placar terminando 4-0. Em 2017, 2 anos após protagonizar o papelão e ser reconhecido como o pior time que já disputou a fase de grupos, o Zamora retornou à Libertadores e de novo conseguiu o feito de perder todos os jogos que disputou. O clube em 2017 jogou a competição por conta do título venezuelano da temporada 2015-2016 e caindo no grupo 8 enfrentou o Grêmio, Guarani do Paraguai e Deportes Iquique do Chile. Foram 6 gols marcados e 20 sofridos, terminando com saldo negativo de -14, e a pior derrota no grupo foi para o Grêmio na 6ª rodada, com o placar terminando 4-0. E na atual edição em 2023, o Metropolitanos da Venezuela disputou a competição pela primeira vez em sua história, e o desempenho foi o pior possível ao perder todos os jogos da fase de grupos. A derrota mais elástica foi diante do Independiente Medellín da Colômbia, quando foi superado por 4-2. Pessoal, e chegamos ao final de mais um vídeo. Reforço mais uma vez o pedido para que você deixe o seu like e também a sua opinião nos comentários.